Bom dia, olá irmãos, mais uma vez estamos nesse vídeo para gravar a respeito da Palavra de Deus. Estamos estudando aquela apostila tão útil para o nosso aprendizado, uma apostila que foi feita há mais de 30 anos e o nosso irmão pastor missionário Steve Montgomery é quem preparou esse estudo e agradecemos a ele pelo esforço que teve em deixar essa apostila de 52 lições, e nós estamos estudando já há muito tempo, e devido ao que está havendo na parte de vírus, então nós não podemos reunir assim presencialmente, tendo uma maneira de interagir como nós vínhamos fazendo. Mas o que é importante é que a tecnologia nos permite fazer o trabalho, e eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas apostilas na folha número 47, e o assunto é o diácono, o diaconato. Falamos do pastor na lição anterior, de número 46, e hoje nós vamos, na primeira parte, falar do diácono, e vai ter uma segunda parte ainda dessa mesma folha, que é muito importante falar desses dois ministros, os únicos que ficaram na igreja, e um sucede o outro. Então, o diaconato ele tem o seu trabalho, mas pode ser sucedido por outro. Tem alguns que trabalham 30, 40 anos, como o pastor também pode ser sucedido. E nós falamos dos apóstolos, dos profetas, daqueles que tinham dons específicos que realmente não existem hoje, mas ficaram esses dois ministros, e cada um na sua função. É bom lembrar que o pastor, conforme já vimos, o trabalho dele é dirigir as ovelhas, dar pasto, supervisioná-las, dar o medicamento quando necessário, e tudo pela palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do ministério diaconal, que é necessário na igreja, e a gente sabe que a igreja precisa de muita ajuda, manutenção de prédio, ou mesmo ajuda para um irmão necessitado, em algumas questões assim da sua sobrevivência, na parte de medicamento, na parte de médicos ou mesmo de alimento. Esse era o problema lá na igreja de Jerusalém. E a Bíblia fala que aqueles irmãos apóstolos, além de se ocuparem na pregação da palavra, no ensino da palavra, eles também tinham a preocupação de ajudar ou distribuir aquilo que era recebido pelos irmãos de posse. Lembra que a Bíblia fala dos pobres, que sempre vai haver na terra, nunca vai deixar de existir pobres na terra. E quando a igreja de Jerusalém foi assim cuidada pelos apóstolos na parte doutrinária, havia também, não podia esquecer dos pobres que precisavam do alimento espiritual, mas também haveria de suprir as suas necessidades cotidianas, a
parte de alimento, de medicamento, de vestimenta. E os apóstolos estavam supercarregados, estavam com as mãos cheias e estavam até deixando de pregar a palavra para se envolverem nessa parte. E foi aí que surgiu então a necessidade de escolherem homens para servir as mesas. Essa é a linguagem lá no livro de Atos, servirem as mesas. Houve conversão de muita gente, só na pregação do apóstolo Pedro 3.000 almas se converteram, e a igreja ia aumentando numericamente e naturalmente ia recebendo pessoas pobres, mas também pessoas ricas, em menor número, mas pessoas ricas iam entrando na igreja. Lembra que a igreja é lugar para todos, pobres, ricos, brancos ou negros, de qualquer raça, é o lugar das pessoas arrependidas. Não importa a sua raça, não importa a sua condição social, a Bíblia fala que todos. E na igreja de Jerusalém, os irmãos mais ricos, vendo a penúria dos coitadinhos dos irmãos pobres, deve ter lembrado uma passagem que eu escolhi lá em Deuteronômio capítulo 15, e eu vou ler esse versículo, os irmãos podem acompanhar se puder. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Veja bem o que Deus disse a Moisés, para que o Moisés falasse ao povo: pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Há outras passagens também no livro de Levítico, também encontro no livro de Salmos, ainda no livro de Provérbios, falando mais ou menos essa linguagem, um pouco diferente, mas dizendo que é para acudir o pobre. E aqueles irmãos ricos em Jerusalém devem ter lembrado disso, e eles vendiam as suas propriedades, entendeu? Justamente para acudir os pobres, e as suas propriedades vendidas eles deixavam aos pés dos apóstolos. Eu vou até ler essa passagem no livro de Atos capítulo 2, versículo 44, Atos capítulo 2, versículo 44, diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos, e deixa eu colocar aqui no entre parênteses, juntos significa ricos, pobres, negros, porque havia alguns etíopes, pessoas de cor e de outras raças. Então todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam todos segundo cada um tinha necessidade. Veja bem, quem fazia isso aí eram os irmãos de posse. Eles tinham como vender as suas propriedades, não iam ficar pobres por vendê-las, Eles não, assim, ficavam na penúria, mas eles achavam por bem acudir aqueles irmãos que tinham as suas necessidades prementes. Não era uma necessidade que podia deixar de suprir naquele dia e prorrogar para o dia de amanhã, ou para uma semana depois, ou para um mês depois. Não, tinha que fazer logo, para que aqueles irmãos
não perecesse. Nesse mesmo livro de Atos, eu vejo no capítulo 4, versículos 34 e 35, eu vou ler esses dois versículos. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam a preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Repito a passagem, Atos capítulo 4, versículo 34 e também o versículo 35. Então veja bem, esses irmãos estavam acudindo aqueles que não tinham quase, viviam na penúria, e entre esses irmãos haviam algumas irmãs que eram gregas, provavelmente judias, mas nascidas no território grego, e que estavam lá em Jerusalém e creram no Evangelho, e essas irmãs eram viúvas. E a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém estava deixando de servir elas, de ajudá-las, e servia somente as hebreias, as irmãs nascidas no próprio país, que já vivia lá, e provavelmente essas irmãs gregas tinham dificuldade até mesmo para falar o aramaico, porque elas aparentemente tinham chegado há pouco tempo, então tinham uma certa dificuldade, e os irmãos acharam que isso estava errado, era um tipo de preconceito para com essas irmãs, e houve uma reclamação dos irmãos que eram gregos, e foram levar o caso para a igreja de Jerusalém. Foi então que, reunida a igreja, os apóstolos e a multidão dos discípulos, lá no capítulo 6 é bem clara essa parte, e resolveram escolher homens para fazer esse serviço que os apóstolos vinham fazendo, e não impediram os apóstolos de ministrar a palavra. Então foram escolhidos 7 homens de boa reputação, pessoas que não eram levados assim ao amor ao dinheiro. O livro de Atos capítulo 6 fala bem claramente sobre isso, e que também não tivesse nenhum problema de preconceito e ajudasse os irmãos, mesmo os irmãos estrangeiros. E essa palavra significa diácono, entendeu? No grego. E a palavra diácono é aquele que ajuda, ou aquele que coopera. Às vezes ele não tem salário nenhum, mas ele coopera. É um cooperador voluntário. A Bíblia fala sobre isso, no livro de Timóteo. Eu gostaria de ler essa parte lá no livro de Timóteo, onde diz que os irmãos, que era diácono, deveria ter certas qualidades, no capítulo 3 de diácono, de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 até o 10. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Mais uma vez cito o livro e o capítulo e os versículos. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 10.
Então essas são as qualidades do diácono, as mesmas que o pastor tem. Ele vai cuidar das coisas temporais da igreja, manutenção do templo, visitar os pobres, um irmão doente, trazer o caso. Provavelmente ele tem que fazer isso e anunciar para o pastor: olha, eu visitei um irmão, uma família, e eles estão carentes. A gente observa, às vezes, o irmão genuinamente convertido, ele nem vai reclamar da vida, mas a função do diácono é ir lá ver, né? E depois, se possível, ele chama o pastor para fazer uma segunda visita com ele, para ver a necessidade daquele irmão ou daquela família convertida, e aí fazer certas perguntas e ver o que eles podem, o que a igreja pode fazer. Mas quem está encarregado para ver essas coisas e ajudar, né, com o consentimento da igreja, irmãos, são os diáconos. Eles são escolhidos para esse fim. É por isso que eles têm as mesmas qualidades do pastor. O pastor tem que cuidar no ensino da palavra, na pregação do evangelho, deixar os irmãos alimentados com a palavra de Deus. E os diáconos, eles podem ser pregadores também, mas eles têm que cuidar prioritariamente das necessidades que a igreja tem, seja numa limpeza do templo, seja no socorro de algum irmão ou de alguma família convertida, membro da igreja. A função do diácono é essa, ele é servo. A palavra significa servo. E acontece que havia na cidade de Caná um casamento, e Jesus foi convidado para ir lá. E quando faltou o vinho, Jesus foi até avisado pela própria mãe dele, que a mãe estava presente nesse casamento. Faltou o vinho nessa festa, o vinho não deu para todos, o cálculo do noivo, acho que foi errado, ou ele não tinha o recurso necessário para comprar vinho à vontade, e a mãe de Jesus, a Maria, falou para o próprio Senhor Jesus, falou: filho, olha, acabou o vinho. Aí Jesus disse para alguns que eram empregados, ou aqueles servidores que estavam ali para que a festa desenvolvesse. E a palavra servidores ou serventes ou empregado significa justamente diáconos, ou aqueles que estavam servindo. Então a palavra era muito comum nos dias de Cristo, no dia dos apóstolos também. Era muito comum. E Jesus então pediu para aqueles diáconos ou serventes para pôr água nas talhas. Eram 6 talhas, cada uma delas cabia mais ou menos 30 a 40 litros. E aí os serventes colocaram água e fizeram o trabalho de diácono, ou serviram naquela festa, agindo dessa maneira. Então a Bíblia é muito clara que os diáconos foram pela primeira vez escolhidos lá no livro de Atos capítulo 6. Diz o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério
cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Atos 6, versículo 1 a 2. Então é muito importante que os diáconos foram escolhidos para esse fim, para cuidar das coisas materiais ou temporais da igreja. E eles têm que ter essa qualidade, a mesma qualidade, casado com uma só mulher, não dado ao vinho, conforme 1 Timóteo capítulo 3, que lemos agora há pouco. Eles não devem ter língua dobre, isso é, falar uma coisa para alguém e dizer outra coisa para outra pessoa. A pessoa não pode ter linguagem de duplo sentido, para que não dividam aqueles que o ouvem. Então, é necessário essas qualidades no diácono, porque eles vão trabalhar num serviço sério, que requer responsabilidades sérias, e se eles não fizerem o trabalho de acordo com o que a Bíblia determina, então eles não são boas pessoas para exercer esse trabalho. O trabalho vai ficar muito carente e o próprio pastor ele não pode se envolver nesse serviço temporal. Eu falei que o pastor ele não pode fazer o trabalho temporal, mas o diácono ele pode até pregar o evangelho, se caso for necessário. Lembra que o Estevão, que foi morto, martirizado lá em Jerusalém, ele foi martirizado por quê? Porque ele pregou a palavra, mas ele era diácono. Ele está na lista, lá no capítulo 6, dos que foram, dos 7 que foram, que foram escolhidos. E o nome do Estevão está lá. Mas um dia ele teve que pregar a palavra para uma multidão. E ele pregou tão bem que realmente ele foi rejeitado a pregação dele e foi odiado. E não aguentando a pregação dele, a Bíblia fala que a multidão pegaram pedras e o apedrejaram. Veja bem, o Estevão foi apedrejado por uma multidão furiosa, porque ele pregou a palavra. Encontramos o caso de um outro missionário, ou melhor, outro diácono, que obrigado a fugir lá de Jerusalém devido à perseguição, também foi pregador. Foi o caso de Filipe. Lembra dele que ele encontrou o etíope lá na estrada, e ele pregou a palavra para aquele etíope, e o etíope se converteu, foi batizado pelo próprio Filipe, e depois disso o próprio Filipe se achou em Gaza, lá no território palestino, e ainda pregando a palavra. E nós não sabemos de mais nada de Filipe, mas eu citei o caso aqui para dizer que o diácono ainda pode pregar a palavra. Um dia que o pastor não pode vir por alguma razão, ele pode usar o púlpito sem nenhum impedimento. Ele pode fazer o trabalho de pregador, ensinar a palavra. Aliás, ele deve aprender a palavra de Deus. Mas a função principal dessa pessoa é dedicar na ajuda
A Bíblia fala de uma diaconisa chamada Febe. Ela era de Cencreia, era membro de uma igreja que havia lá em Cencreia. E Cencreia era um porto marítimo na cidade de Corinto, afastado da cidade de Corinto. Deveria ter uma vila ali, grande naquele porto, né, onde havia o porto. Então se formou uma vila que teve o nome de Cencreia. E Paulo falou dela no livro de Romanos capítulo 16, que ela deveria ser recebida pelos irmãos de Roma, pois era uma irmã que servia na igreja em Cencreia. E Paulo usou essa expressão e significa diaconisa, porém ela não era consagrada oficialmente. Ela servia como qualquer mulher servia, como qualquer outro membro servia, e podia ser assim titulado como diácono ou diaconisa, entendeu? É aquele que serve. A própria Febe nunca usou o púlpito, nunca foi pregadora, nunca ministrou o trabalho de pastor. Ela não era pastora e nem diaconisa, no sentido que os diáconos oficialmente foram escolhidos no capítulo 6 de Atos. Então a palavra era comum. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13 e versículo 4, fala das autoridades instituídas por Deus para governar o mundo, entendeu? E que nós devemos obedecer a essas autoridades. E a palavra significa diáconos, quer dizer, eles servem para ministrar aqui na terra, para que a ordem possa permanecer. E esses diáconos governamentais, seja de um país, de um estado ou de uma cidade, eles não são convertidos. Veja bem, esses ministros não são convertidos. O prefeito da nossa cidade é um diácono, os vereadores são diáconos. Então, uma coisa muito importante, irmãos, saber dessa verdade, que a palavra era muito usada, mas de uma maneira especial foi usada no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7, onde fala dos nomes que foram escolhidos. Diáconos, irmãos, lá no capítulo 6 de Atos, então tem um significado de irmãos escolhidos oficialmente, consagrados pelas mãos dos apóstolos que foram, lá no capítulo 6, eles foram consagrados para exercer um cargo na igreja, e não era um diácono como as autoridades governamentais, ou como a Febe lá em Cencreia, ou como a Susana e muitas outras mulheres que serviam a Jesus, não eram como Maria e Marta, que também podem receber esse título de diaconisa. Lembra que elas recebiam Jesus na sua casa, e nas suas casas, e aí então elas serviam com um jantar, ou com um almoço, com qualquer refeição, e uma delas até ficou nervosa porque não vinha ajudá-la no preparo da refeição, e então elas eram assim servidoras ou diaconisas, na palavra grega,
né, e que serviam, né, sem receber nenhum salário, sem serem obrigadas, né, de fazer. Agora, o diácono, conforme a Bíblia, nós podemos ver na Bíblia, ele tem que fazer, né, porque ele já foi escolhido para esse fim, e ele tem que desempenhar o trabalho dele. E o diácono realmente consagrado, ele não faz assim porque é obrigado. Ele sabe que é a obrigação dele servir. Ele tem que estar nos cultos, ele tem que ver as necessidades que há nos cultos, mesmo as necessidades do pastor ou de qualquer outro irmão. A obrigação dele é essa, mas ele não faz gemendo, entendeu? Ele faz de vontade própria, com alegria, sabendo da responsabilidade dele, e ele fica muito satisfeito com isso. Não é uma coisa assim por imposição, né? Mas foi consagrado para esse fim. Essa é a função do diácono. É por isso que ele deve ser um homem, né, que não seja, né, desonesto, não sejam dados a vinho, quer dizer, não chega de pileque na igreja, nem na sua casa, nem seja visto por qualquer um da cidade, como se estivesse cheio do vinho. Ele não deve ser cobiçoso ou amante de dinheiro. Ele fala aqui cobiçoso de torpe ganância, né? O amante do dinheiro. Não deve ser de língua dobre, ele deve ser sincero. O sim, sim dele deve ser sim, sim. E quando ele fala sim, deve ser sim. Ele não pode chegar e dizer uma coisa para um irmão e depois esse irmão conversa com o outro e aí o outro fala, mas não foi assim que ele me disse. E o irmão fala, mas foi dessa maneira. Não, mas eu não entendi dessa maneira que aquele diácono falou para mim. Ele falou diferente. E Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 47, ele disse que o vosso sim, sim, e não seja realmente o que deve ser dito. Se é não, então diga não. E se é sim, então diga sim. E o que passar disso, disse Jesus lá em Mateus 5,47, é de procedência maligna, é diabólica, é algo diabólico. Uma mentira. Mas eu não menti claramente, eu não falei claramente, mas ficou entre linhas o que você falou para um e depois falou para outro. Então, o diácono, ele não pode ter esse caráter. Ele deve ser uma pessoa sincera. Também o Tiago, o escritor, não era apóstolo, ele falou a mesma coisa. Eu creio que ele, vivendo com um irmão divino, ele não sabia que o irmão dele era divino, era Deus encarnado. E Jesus, na sua família, durante anos que viveu, lembra que Jesus saiu da família dele depois que ele tinha completado 30 anos, a Bíblia é bem clara. E o próprio Tiago também falou essas palavras, né? Que o nosso sim, sim seja sim, sim, e não, não. Ele disse isso, eu não lembro agora o capítulo, mas você pode procurar na próxima ocasião, eu vou lembrar o capítulo e o versículo e citar aqui.
Mas é bem claro o que Tiago, por quê? Porque ele estava cansado de ver o irmão dele mais velho falar sobre isso, como ele falou lá no discurso que fez diante de uma multidão. Então é muito importante, né, que o diácono ele tenha essa qualidade, seja um irmão verdadeiro, né, e que ele possa desempenhar o trabalho dele com honestidade, sem deixar suspeita para ninguém, sem deixar suspeita para ninguém. Esse é o papel dele. As mesmas qualidades exigidas do pastor devem ser também, né, do diácono. E ambos devem trabalhar juntos. O diácono não deve sobressair o pastor e o pastor não deve sobressair ao diácono. Um deve respeitar o outro e nunca um trabalhar contra o outro. Ambos devem estar juntos, apesar de exercerem funções diferentes, mas sempre devem estar juntos. Por quê? Porque é necessário numa igreja, uma igreja de 50 membros, 60 membros, há igrejas que têm 150, 200 membros, e às vezes é necessário, né, escolher mais de um diácono conforme o crescimento da igreja. No caso de Jerusalém, precisou de 7 diáconos para ajudar aquela igreja. Eu creio que outros irmãos, né, apesar de não serem diáconos consagrados, cooperavam com esses 7 diáconos. Lembra que nessa altura a igreja tinha mais de 3.000 homens, aliás, mais de 3.000 almas convertidas. Era muita gente, e aqueles 7 tinha que acudir toda essa multidão de pessoas. É claro que nem todos tinham as necessidades, né? As necessidades, nós podemos ver que alguns eram ricos, possuidores de herdades, tinham talvez sítios ou fazendas, né? Chácaras, terrenos, casas, né? E vendiam e apuravam o preço daquilo que realmente, né, tinham em mãos, e não ficava com um vintém, levava para os apóstolos distribuírem aos necessitados. E os apóstolos não deu conta disso, não deu conta, eles não deram conta desse trabalho. Então, né, eles acharam por bem, falaram: olha, nós não temos, né, nós não está sobrando tempo para que a gente pregue a palavra. Então é necessário escolher pessoas para que façam o trabalho. Lembram o caso de Moisés lá no Velho Testamento? Lembra que ele foi um tipo de pastor da nação de Israel. Havia mais de 1 milhão de pessoas, pelo menos umas 3 para 4 milhões de pessoas ali sob a liderança de Moisés, e ele estava fazendo um trabalho muito árduo para ele. Todas as questões, os irmãos, o povo vinha trazer para ele, alguém prejudicado por outro vinha reclamar para Moisés. Era questões assim que Moisés ficava o dia inteiro ouvindo um, ouvindo o outro, né? E ele ficava o dia inteiro. E o sogro dele, o Jetro,
ele chegou um dia e falou para o próprio Moisés: ó, não é certo você fazer isso. Então escolha 70 homens. Engraçado, o número 7 sempre está nesse meio. A igreja de Jerusalém foram 7. E na multidão lá que o Moisés estava ouvindo, precisava de 70 homens. Transportando a palavra em grego, significa diáconos, aqueles que servem, que vai realmente ajudar a carregar a carga do pastor, no caso era Moisés. Não deixar o pastor sobrecarregado, deixa ele preparado ou livre para ficar na pregação da palavra. A função do diácono é justamente isso. Se ele viu o pastor, por exemplo, varrendo ou limpando um púlpito, um bom diácono fala: não, pastor, deixa que eu faço isso, é minha obrigação. Então o trabalho dele, eu conheço diáconos com esse. Uma vez eu vi um pastor que derrubou algo pesado, e o pastor foi lá, o diácono pulou na frente: não pode deixar, esse é meu serviço. Eu fui consagrado para esse fim. Eu gostei daquilo. Eu lembrei dessas passagens que nós acabamos de ler. Eu lembrei do capítulo 6 de Atos, do versículo 1 a 7. O diácono, ele serve para isso. O pastor precisa de ajuda, quer visitar um irmão que está em falta, eu vou com o irmão. É claro que ele vai chegar lá, deixar o pastor fazer o seu serviço de aconselhamento, de exortação, mas ele vai estar junto ao lado do pastor, porque o trabalho dele é esse. É um trabalho que ele deve desenvolver com alegria e com muita satisfação, e nunca deixar o pastor fazer algo, ou mesmo um outro irmão, por exemplo, vai levar um copo d'água lá para o pastor no púlpito, que às vezes precisa. Quem faz isso daí é o diácono. Ele faz com a maior alegria, não se sente assim inferior, não, ele se sente honrado. É um serviço humilde, mas é um serviço que será recompensado muito, porque Paulo disse: quem almeja o episcopado, seja o trabalho de pastor, ou mesmo ele falou que quem almeja o trabalho de diácono, então excelente obra está aceitando. É uma coisa muito boa, porque ele diz também: os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Segundo Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12 e 13. Veja o que Paulo diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. Não é um trabalho humilde de desprezo. Os afazeres dele, do diácono, às vezes denota isso. Levar um copo d'água para um irmão,
seja pastor, seja qualquer outro. Ajudar um irmão que está com dificuldade de locomoção para chegar até no seu banco ou para sair do banco, tudo isso aí é o trabalho do diácono. E Paulo disse que é um serviço honroso, é um serviço que ele vai realmente ser recompensado. Lembra que Jesus ele veio a esse mundo não para ser servido, ele mesmo disse, mas para servir. Ele nunca exigiu que alguém trouxesse um copo d'água para ele, ele nunca exigiu que alguém fizesse uma refeição para ele, se bem que ele foi servido, seja na casa de um fariseu, de um publicano, como nós podemos ver nos evangelhos, seja no caso de Maria e Marta, as duas irmãs de Lázaro, mas ele nunca exigiu isso. Ele nunca pediu para um dos discípulos servir a ele em alguma necessidade que porventura ele tivesse. Ele uma vez ele provocou a conversa com uma samaritana e pediu água. Mas quando ele pediu água, ele não queria realmente beber água, e nunca impôs que ela servisse. Aquilo lá foi realmente um meio de abrir um assunto para que o evangelho chegasse a ela. E como realmente chegou. Ele disse, mulher, me dê água. E ela, depois de relutar, deu água para Jesus. Mas ela recebeu a água da vida. Ela foi servida com a bênção eterna. E Jesus, ele mesmo podia ficar sem água naquela ocasião, apesar de ter sede, entendeu? Ele tinha sede, ele era um ser humano, tinha fome, estava cansado da viagem, sentou lá à beira do poço. Capítulo 4 do Evangelho de João fala isso. Mas ele era um homem que às vezes ele falava um assunto para realmente levar o evangelho de salvação às pessoas, e ele fez isso com a mulher samaritana. E ela deu água para ele, mas ela recebeu a água da vida, que é uma bênção eterna, isso é a salvação que ele deu a ela. Ela creu no evangelho, creu em Jesus Cristo e foi salva. Então, ela, naquele momento que deu a água para Jesus, ela fez um trabalho de diaconisa. Ela hesitou, ela levantou uma questão ali, dizendo como é que um judeu pede água para uma mulher que é samaritana, mas no fim, irmãos, ela realmente deu a água para o próprio Jesus. Então isso é muito importante. Há uma segunda parte dessa folha 47. Os irmãos fiquem em oração. Lembra que Jesus, ele ofereceu a vida eterna para aqueles que nele creem. Deixou a sua igreja aqui na terra. Deixou os seus discípulos aqui para ajudar a igreja. Alguns discípulos que exerciam certas funções, não existem mais funções como eles exerciam, mas serviço de pastor e de diácono, esses dois ministros existem até a volta de Jesus aqui na terra. E que nós tenhamos bem essa lição, e que Deus possa abençoar aqueles que ouvem a palavra, não só os irmãos que vão ouvi-la por meio desse vídeo. Vamos fazer uma breve oração e assim se dá por terminado, e na próxima semana voltamos com
a mesma folha para tratar mais um pouco. Oremos. Nosso Deus, agradecemos a Ti pela Tua misericórdia e pedimos que abençoa os irmãos que ouvem e todos aqueles que vão ver esse vídeo, que possam crer em Jesus como Salvador. Nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.